Beleza, pessoal. Então vamos lá. É importante, né, como eu disse, a gente conhecer as regras do jogo. Todo candidato, todo cidadão, né, na verdade, quando pretende se candidatar, ele pensa, né, o que eu preciso para chegar no meu objetivo, que é ser eleito. É óbvio que é votos, né? E aí, com base nessa meta, ele vem traçando suas estratégias, que envolvem marketing digital, identidade visual, slogan, reuniões, regimentar apoios, conversar com associações de bairro, conselhos e etc. É claro que isso é tudo importante, né? Afinal de contas, o candidato, ele se candidata para ser eleito, e para ser eleito precisa de votos. Mas o grande erro dos candidatos é que eles se esquecem de que há uma série de regras para esse jogo. Né? A gente tem regras de pré-campanha, regras de propaganda eleitoral, arrecadação e gastos eleitorais, prestação de contas, etc. Não adianta nada o candidato obter os votos e perdê-los na justiça eleitoral em razão do cometimento de alguma ilegalidade, ou como eu disse, né? Às vezes uma multa na pré-campanha altíssima, no final das contas, era tudo que você separou para gastar na campanha, e aí você morre na praia, né? Na verdade, antes de dar as primeiras braçadas, a sua campanha já acaba, porque os recursos já foram ali dominados por uma representação eleitoral, por algum ilícito que vocês cometeram. Eu trago aqui alguns exemplos, né, por exemplo, uma pessoa lá em Cuiabá pagou 127 mil reais de multa com as contas desaprovadas. Perdão. Contas aprovadas em Belo Horizonte, TRE do Espírito Santo, cassação de mandatos para todo lado, o TRE não tem medo de caçar, realmente, eles têm sido muito vigilantes e até, como é que eu vou dizer, ativistas, né, nessa situação de caçar mandatos por qualquer situação que possa gerar ou que inicie o indício de uma fraude, por exemplo. Então, é sempre bom ficar atento também às regras eleitorais e parabenizo a vocês que estão buscando essas informações, porque realmente é importante. Vou apresentar para vocês aqui o que está por vir com relação às etapas jurídicas, vamos dizer assim, de agora até o final da campanha. A pré-campanha é o momento que a gente está agora, que é o período em que os pré-candidatos se apresentam para a sociedade e exaltam suas qualidades pessoais. E é por isso que algumas regras devem ser observadas e nós vamos tratar sobre elas pormenorizadamente depois que a gente falar aqui das etapas. Mas a pré-campanha é este o momento que a gente vive. Depois da pré-campanha, nós vamos ter as convenções partidárias. A convenção ela só pode ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, e é o momento oficial para que os partidos registrem em ata a escolha dos seus candidatos. Então, vocês, enquanto pré-candidatos que passaram pela jornada 2024, por exemplo, isso é uma etapa preparatória, é uma etapa prévia. Não quer dizer que os aprovados na jornada serão aprovados na convenção. São etapas diferentes e a legislação e a jurisprudência são muito claras no sentido de que a formalização, a oficialização dos candidatos é no momento da convenção. Convenção existe uma série de regras também, mas eu vou tratar isso com os dirigentes mais para a época, porque nós estamos longe ainda desse momento, mas é importante destacar que a ata ela deve ser registrada na Justiça Eleitoral no prazo de um dia. Então, se a convenção for num sábado, a gente tem que registrar ela no domingo, não é na segunda. No momento eleitoral, não tem sábado, domingo nem feriado. Então, é importante vocês estarem atentos a isso, que não vai ter folga. Né? A campanha vai começar dia 16 de agosto e dali para frente, todo dia é dia de campanha. E eu sei que a convenção geralmente é um momento festivo, todo mundo comemora, dali depois saem para jantar, restaurantes, etc. E é importante alguém se sacrificar pelo grupo, né, para depois da convenção submeter todas essas informações, porque o prazo ele é realmente muito exíguo, né? No dia seguinte já tem que estar tudo registrado na Justiça Eleitoral. Depois da convenção, a gente está apto a pedir o registro das candidaturas. O registro das candidaturas é uma fase também muito chatinha de resolver, porque é muito burocrática. Todos os candidatos têm que apresentar uma série de documentos. Tem que apresentar uma procuração, tem que apresentar uma foto para ir para a urna, tem que apresentar um documento de identidade oficial com foto, que comprova a escolaridade. Aí aqui uma ressalva, todo mundo não, né? Muitas pessoas confundem e acham que é certificado de graduação ou de pós-graduação. Na verdade, aqui não é para saber qual que é o seu nível de escolaridade, mas é para saber se você é escolarizado, se você sabe ler e escrever.
Isso porque a Constituição fala que os analfabetos são inelegíveis. Então, é importante comprovar que você sabe pelo menos ler e escrever. E, principalmente, as 4 certidões criminais para fins eleitorais. As 2 certidões da Justiça Comum e as 2 certidões da Justiça Federal, sendo uma para o 1º grau e a outra para o 2º grau de cada uma das justiças. Essa certidão, pessoal, ela vence em 30 dias. Então, a gente tem que tirar só lá, perto da época do registro da candidatura. Não dá para a gente antecipar isso agora, porque se tirar hoje, no dia do registro, ela já está vencida. E, eventualmente, se alguma certidão dessas criminais estiver listando algum processo, ou seja, se ela estiver positiva, vai ser necessário a gente retirar uma outra certidão específica deste processo que esteja listado nessa certidão principal. Essa certidão chama certidão de objeto e pé. É uma certidão que literalmente vai dizer em que pé está esse processo que eventualmente você responda. Para quê? Para que a Justiça Eleitoral saiba e tenha, né, documentado que você não é condenado por um crime que possa gerar inelegibilidade. Então, 4 certidões criminais, 1º grau, 2º grau da Justiça Federal e Justiça Estadual. Havendo algum processo nessa certidão, é necessária uma nova certidão. E são documentos que, se não apresentados no registro, o registro vai ser indeferido. Então, é muito importante dar atenção ao momento de registro de candidatura, porque é tudo muito rápido. A convenção ali acontece entre os dias 20 e 5, e aí depois nós temos até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas, então tem que ser tudo muito rápido. É muito comum candidatos, nesse período, né, que já está ali na cara do gol de iniciar tudo, estão mais ansiosos, já preocupados e querendo fazer campanha, pedir voto, preocupados com rede social, e esquecem desse momento. Mas eu estou repetitivo aqui porque já passamos por isso várias vezes e eu reforço. Não adianta você ter milhões de apoios se não tiver o registro de candidatura. Sem registro, não há candidatura. Então, deem um foco nisso. Se não tiver tempo, arrume alguém da equipe para poder dar atenção a este momento. Depois do registro de candidatura, depois que a gente entra com esse pedido no TSE, a Receita Federal, por meio de um convênio, emite um CNPJ para todos os candidatos de forma automática. Não pode, já tive perguntas de, posso usar o CNPJ da minha empresa? Não, não tem nada a ver, não é um CNPJ por um CNPJ. Aqui é um CNPJ específico que é aberto e encerrado exclusivamente para a campanha, para que aqui os candidatos eles possam dividir a sua vida pessoal da sua vida de candidato. Por meio do CNPJ, vocês vão abrir uma conta bancária de campanha específica para poder movimentar os recursos da campanha. Todos os recursos que forem investidos em campanha têm que transitar primeiramente na conta bancária de campanha, ainda que o recurso seja seu. Então, se você for comprar, por exemplo, R$1.000 de santinho com recursos próprios, não pode pagar da sua conta pessoa física para o fornecedor. Primeiro você tem que depositar os recursos na conta de campanha, da conta de campanha você efetiva o pagamento ao fornecedor. E é por meio desse CNPJ que vocês vão fazer contratos, receber notas fiscais da campanha. Então, é tudo muito vinculado aqui nessa parte fiscal. Falando um pouquinho específico sobre a conta bancária, depois da emissão desse CNPJ, vocês têm até 10 dias para abrir essa conta. E é muito importante, gente, que, mais uma vez, nesse momento, dediquem atenção, saiu o CNPJ, vai ao banco mais próximo, que vocês têm relacionamento, etc., e abra essa conta bancária, porque os bancos, aqui é a fase muito chata, quem já foi candidato sabe. Talvez seja uma das piores fases da campanha, é a abertura da conta de campanha. Os bancos não têm interesse de abrir, é uma conta que eles travam bastante, porque eles não podem cobrar taxa de manutenção da conta, apesar de poder cobrar tarifa de emissão de cheque, essas tarifas de serviços, né? Mas não tem depósito mínimo, é uma conta que eles têm que abrir e encerrar em pouquíssimo tempo, em aproximadamente 50 dias. Então, os bancos não têm interesse e eles criam diversos embaraços. Então, se você tiver a conta formalizada, aberta, depois dos 10 dias, ainda que a culpa seja do banco, provavelmente essa culpa vai recair sobre você na prestação de contas. Por quê? Abrir a conta bancária depois dos 10 dias configura uma irregularidade que pode, inclusive, desaguar, né, na desaprovação das suas contas. Então, novamente, dê atenção a isso. A gente sempre recomenda que abra a conta no Banco do Brasil. A experiência vai ser ruim, do mesmo jeito, é sempre chato conta de campanha, mas o Banco do Brasil é o menos pior, porque existem certas regras
da legislação eleitoral que os bancos deveriam cumprir, mas não cumprem. E o Banco do Brasil é um dos que mais cumpre. Por exemplo, é a identificação do nome e do CPF na conta, no extrato da conta bancária. No Banco do Brasil, você tem acesso online, com senha, etc. Baixa o extrato em PDF, bonitão, e lá vai estar o nome e o CPF de todos os recursos que caírem nessa conta de campanha. Ao contrário, por exemplo, do Itaú, do Bradesco, do Santander. Eles não identificam no extrato o nome e o CPF. Com isso, a sua contabilidade não vai saber quem é o doador e, com isso, ela não vai conseguir prestar contas dessa receita. E a prestação de contas de todos os recursos que entram na conta de campanha, eles devem ser declarados para a Justiça Eleitoral em 72 horas. Então, se você receber uma doação na quinta-feira à noite, o seu prazo para declarar o doador e o CPF dele é domingo. Como eu disse, não suspende nada nos sábados, nem domingos, nem feriados. Então, imagina você, no meio da campanha, tendo que ir atrás de achar o nome e o CPF de alguma doação. Tem que ligar para os seus apoiadores. Ou você que depositou para mim aqui, você que depositou 500 para mim aqui. Então, por si só, já é um embaraço para mim, na minha visão, que conheço de prestação de contas, intransponível. Então, por isso que eu reforço a abertura da conta bancária no Banco do Brasil. E aí, vou também reforçar, vai ser uma experiência ruim. Não cobrem de mim isso depois, que acontece muito da pessoa depois, abri a conta bancária no Banco do Brasil porque vocês recomendaram, mas foi uma merda, desculpa a palavra, foi um lixo, foi uma complicação danada. Ia ser assim no Itaú, ia ser assim no Santander, talvez um pouco pior. Então, relaxem quanto a isso, não tem muito o que fazer e vamos de olho fechado para o Banco do Brasil. Então, iniciada a CNPJ, a conta bancária, entra o momento da prestação de contas, que, na verdade, é o momento desde o início da campanha até o final da campanha e depois da campanha. Prestação de contas, ela é feita simultaneamente ao longo da campanha, porque, como eu disse, as doações têm que ser declaradas em até 72 horas. As despesas devem ser declaradas no momento que elas são formalizadas, independentemente do momento do pagamento. Então, se você contrata alguém no dia 5 de setembro e promete pagá-la no dia 5 de outubro, você tem que declarar essa despesa contratada no dia 5 de setembro, ainda que o movimento no extrato bancário seja em outubro. Isso pode dar um problema porque existe a prestação de contas parcial e a final. A parcial tem que ser entregue até o dia 13 de setembro. Então, se você não declarar nosso exemplo aqui, né, essa despesa de 5 de setembro somente no dia 5 de outubro, vai ficar um buraco entre as prestações de contas parcial e final. E isso também, dependendo do volume de recursos que ficar omisso na prestação de contas parcial, pode gerar também a desaprovação das contas. E aí, depois que a campanha acaba, depois que todo mundo já relaxou, já estamos focados nas eleições de 2026, a contabilidade tem 30 dias para apresentar a prestação de contas final, fechadinha, para a Justiça Eleitoral. Depois que a contabilidade faz isso, é aí que se inicia um processo judicial que vai decidir o resultado das suas contas, se vai ser aprovada, aprovada com ressalva, desaprovada ou não prestada. E eu tenho que fazer esse destaque porque muitos candidatos entendem que, principalmente os de primeira viagem, que depois que apresentou as contas finais, em novembro, está tudo resolvido, maravilha, segue o jogo. Não, é ali que começa o processo. E aí a gente, enquanto advogado, é aí que nós vamos entrar em cena. No primeiro momento é tudo feito pela contabilidade, a contabilidade recebe todos os documentos, lança todas as informações, forma o processo e entrega na Justiça Eleitoral. A gente do lado de cá, do jurídico, fica acompanhando e um belo dia a Justiça Eleitoral vai movimentar esse processo e pedir esclarecimentos. Muitos candidatos ficam descabelados nesse momento de esclarecimentos, mas é 100% normal, faz parte do procedimento. Como eu disse, é um processo como outro qualquer. Tem defesa, sentença, recurso, manifestação do Ministério Público, uma série de etapas. Então, para vocês terem uma ideia, a gente ainda tem prestação de contas de 2022 tramitando e algumas poucas ainda de 2020 tramitando. Então, a sua prestação de contas vai movimentar lá na frente, então relaxe quanto a isso. Provavelmente você vai receber um contato da contabilidade lá em julho de 2025, setembro de 2025, ou às vezes até fevereiro de 2026, já no ano da próxima eleição, com relação a alguma situação da sua prestação de contas. E o que é ingrato aqui, que por mais que o processo fique, às vezes, parado, sem movimentar um ano e meio, quando ele movimentar, o prazo para prestar esclarecimento é de 3 dias, que também não suspende sábado, domingo nem feriado. Então,
com única divergência aqui para o período de eleições, que se o prazo finalizar no domingo ou no sábado, ele passa para a segunda-feira. Mas se publicar uma necessidade de esclarecimentos na quinta-feira, o prazo é na segunda-feira. E pasmem, né? No final das contas, por mais engraçado que pareça, vai acontecer sempre assim, o dia que você estiver viajando, estiver fora da cidade, às vezes numa viagem internacional é que vai vir essa intimação. Então é por isso que não deixem de acumular, não deixem acumular as coisas, façam tudo paulatinamente junto à prestação da campanha, faça tudo em PDF, já armazene tudo em PDF, crie uma pastinha para guardar tudo isso, porque a prestação de contas, ela é um processo eletrônico, não tem nada em papel. Então, se você tiver tudo já digitalizado, vai facilitar para quando vier a necessidade desses esclarecimentos. Então, pessoal, de etapas jurídicas, né, se eu posso dizer assim, nós temos essas que eu gosto de destacar, que são 5. Então, feito um panorama, vamos entrar agora na pré-campanha, que é o principal objetivo da nossa reunião aqui hoje. A pré-campanha é o período que a gente está vivendo agora, e aqui o momento em que o pré-candidato ele exalta suas qualidades pessoais e se apresenta para a sociedade. Fazendo em contraponto, o conceito de propaganda eleitoral, que é todo ato de propaganda que visa captação de voto do eleitor. E por isso ela só pode ocorrer no período certo, que é entre 16 de agosto e a véspera do pleito. Por que eu falo véspera do pleito? Porque no domingo, no dia das eleições, é crime eleitoral fazer propaganda eleitoral. Então, o que a gente tem que ter em mente é o período eleitoral em si, né, de propaganda eleitoral, é o momento do candidato para ele se apresentar, trazer suas ideias, propostas, pedir votos, e no domingo é o dia do eleitor. Então, se a gente tem o período de propaganda do candidato, nós temos o domingo como dia exclusivo do eleitor, e aí ele que vai entrar em cena para poder exercer o seu direito ao voto. Fazendo um contexto histórico aqui da pré-campanha, a pré-campanha ela não era tão pujante assim antes de 2016. Ela veio muito forte de 2016 para cá. Por quê? Até as eleições de 2014, o período eleitoral em si, que hoje é de aproximadamente 45 dias, lá atrás era de quase 90 dias ou um pouco mais de 90 dias, a depender do ano. Então, era um período muito extenso, gastava-se muito dinheiro, era um incentivo a mais para que os corruptos fizessem caixa 2, desviassem recursos, porque tinha que manter uma campanha ativa, forte, ostensiva, na rua, por 3 meses. Então, para 2016, veio uma série de mudanças no intuito de diminuir o incentivo, né, essas corrupções, e diminuir as despesas de campanha. Então, por isso, o período eleitoral foi cortado à metade, de aproximadamente 90 dias para aproximadamente 45 dias. E com isso, ficou óbvio também que em 45 dias, uma pessoa que pretende renovar a política, que nunca foi candidato, que nunca teve carreira política, para ela se tornar conhecida da sociedade em 45 dias, é impossível. Isso gera um prejuízo, não para o candidato que pretende ganhar, mas para a democracia. Por quê? Porque o cidadão ele tem menos tempo para conhecer as suas opções. Com menos tempo, ele conhece menos opções. E aí, às vezes, ele exerce de forma errada o seu direito de voto, porque não teve tempo hábil de conhecer os seus candidatos ali da localidade. Então, de 2016 para cá, veio essa pré-campanha mais forte, onde pode quase tudo, devendo observar alguns conceitos. Só que, como foi uma introdução legislativa bem curta, ficou um buraco que cabe muita subjetividade. Então, a Justiça Eleitoral teve que criar diversas jurisprudências para poder tentar dar um pouco mais de objetividade e não ficar com muita oscilação, né? O mesmo caso sendo condenado e o mesmo caso sendo absolvido, dependendo do estado que a situação ocorra. E com base nessa jurisprudência, hoje a gente pode objetivar as características de uma pré-campanha regular, fazendo uma análise de conteúdo e de forma sobre um ato de propaganda de pré-campanha que a gente esteja analisando. Então, com relação ao conteúdo, ele não pode conter o pedido explícito de voto. Aqui eu faço uma distinção entre o pedido explícito de voto e o pedido expresso de voto. São coisas diferentes. O pedido expresso de voto está contido no conceito de pedido explícito de votos. Vou dar um exemplo. Pedido expresso de votos significa vote em mim, vote em fulano. Então, está muito claro o pedido de voto. Já o pedido explícito de voto, ele não necessita da palavra vote em, mas basta que você utilize algumas palavras, como a jurisprudência gosta de dizer, palavras mágicas, que em conjunto
elas denotam um pedido claro de voto, ainda que não seja expresso. Por exemplo, vamos eleger fulano vereador este ano. Ou seja, eu claramente pedi um voto, né? Estou para eleger alguém com votos, mas eu não usei a palavra vote em. Então, o pedido explícito de voto, por si, já caracteriza uma irregularidade com relação ao conteúdo. Já quanto à forma, quer dizer que nós não podemos usar na pré-campanha uma forma de divulgação que seja vedada para o período de campanha. Obviamente seria um contrassenso, né? Vedar no período oficial e deixar que seja feito no período de pré-campanha. O que eu quero dizer com isso? Existem várias formas de você veicular o seu ato de propaganda de pré-campanha. Por exemplo, uma postagem nas redes sociais é uma forma de veiculação de propaganda. Um outdoor é uma outra forma de veiculação de qualquer tipo de propaganda. Então, a gente tem que analisar primeiro o conteúdo e, segundo, a forma. Então, com relação ao conteúdo, vou trazer aqui para vocês do que a legislação diz que pode ser feito. Então, a gente pode se apresentar como pré-candidato e mencionar a pretensa candidatura. Também é muito comum receber dúvidas. Lucas, eu posso falar que sou pré-candidato, estou com medo, estou com receio, isso vai me dar problema? Não tem o menor problema. Está expresso na legislação que o pré-candidato pode mencionar que é pré-candidato, que pretende se candidatar, exaltando suas qualidades pessoais, que é a tônica da pré-campanha, divulgar as ações que desenvolveu e as que pretende desenvolver. Então, para quem já é mandatário, por exemplo, divulgar as ações que conseguiu, os objetivos, né, que conseguiu atingir ao longo do mandato, às vezes, né, uma emenda parlamentar, uma obra que foi feita, uma escola que foi reformada ou construída, não tem problema ele destacar isso, ainda que ele fez como mandatário. Já para quem não é mandatário, também pode destacar seus alcances, né, seus objetivos, por exemplo, com a associação do bairro ou com as suas empresas, na questão profissional. Então, você pode divulgar isso, inclusive o que pretende fazer, evitando dizer se for eleito, farei isso, porque o se for eleito enquadra no pedido explícito de voto, mas apontando os problemas da cidade e as soluções que você entende como cabíveis. O pedido de apoio político também está previsto, que é diferente do pedido de voto, mas também aqui tem que tomar cuidado para não dizer, por exemplo, sou pré-candidato a vereador nas eleições deste ano e conto com seu apoio. Isso aproxima muito de um pedido explícito de voto, então tem que ter cuidado também com esse pedido de apoio. Participar de entrevistas, programas ou debates no rádio, na TV, também é perfeitamente autorizado. Muitas pessoas também têm dúvida nisso aqui, porque o apresentador de programa de rádio e o comentarista tem que se afastar, mas é diferente de você ser entrevistado, de você ser apresentador ou comentarista. E aí aqui tem muita gente que pergunta, Lucas, eu dou entrevistas às terças e quintas num programa de rádio e tal. Não, você não dá entrevista às terças e quintas, você é comentarista de um programa às terças e quintas. Então, fiquem espertos, porque não adianta vir com esse tipo de argumento, né? Tem que ser entrevista pontual e muito esporádica mesmo. Participar de seminários e congressos sobre eleições e políticas públicas, divulgar sua posição sobre questões políticas em sites e redes sociais, e a divulgação de arrecadação de recursos via vaquinha virtual, que nós vamos falar um pouco mais para frente, que é possível, né, a partir do dia 15 de maio. Eu gosto dessa modalidade porque é um mote para poder movimentar as redes sociais e já se apresentar um pouco mais, já tocando no ponto específico de campanha para 2024. Mas se a gente tem aqueles conteúdos que podem, eu gosto de trazer também os conteúdos que não podem. Está aqui o que nós já falamos aqui exaustivamente, que é o pedido explícito de voto. Vocês vão observar que ele está bem destacado aqui nesse slide, o pedido explícito de voto, porque ele é basicamente aquilo que tem que ter cuidado. O resto, que nós vamos falar aqui agora, não é que por si só gera um problema, mas eu sugiro evitar, porque se você, dependendo da construção da mensagem, utilizar algum desses pontos, pode, no contexto, gerar essa sensação de pedido explícito de voto e acarretar multa para vocês, que é, por exemplo, se apresentar como candidato, porque, na verdade, ninguém é candidato agora, todo mundo é pré-candidato. Aí, repito, não quer dizer que se eventualmente você gravou um vídeo com o governador, por exemplo, e ali você ficou ansioso ou nervoso e falou sem querer candidato, que você tem que perder o vídeo. Quando será que você vai ter a oportunidade de gravar um vídeo com o governador? Não, usa, evita. Não pode abusar e todos os vídeos que você fizer, ficar falando que é candidato, porque não é o momento adequado.
dizer que é mais qualificado para assumir o cargo ou se comparar ou fazer referência a rivais, porque, na verdade, nós não temos um pleito em curso ainda, nós não temos uma disputa de um cargo. O prefeito está lá na cadeira dele, fresquinha, não tem problema nenhum, não tem disputa eleitoral iniciada. Usar o suposto número de urnas, se você, por exemplo, já foi candidato e fica usando nas redes sociais, por exemplo, um TBT da época da campanha, com seu número de urna passado, que provavelmente vai ser o mesmo agora. Então, não inventem essa de TBT achando que é só um TBT. Vai configurar, sim, uma propaganda antecipada passiva de multa. E fazer doações de bens ou serviços com nítido caráter eleitoral. A distinção também que tem pessoas que já exercem, né, uma atividade social, beneficente, com doações, etc. Se você já faz isso, não tem problema. Uma coisa é você usar dessa situação, outra coisa é você abusar dessa situação. Então, um exemplo, vamos supor que a associação conseguiu X cestas básicas e vai ter uma solenidade de entrega na comunidade X. Uma coisa é você ser chamada ao palco para falar e etc., e você fala da associação, do trabalho exercido e das cestas básicas que foram ganhadas. Ponto. Outra coisa é chamada ao palco, já deixar combinado comércio e cerimônias para dizer, gente, vamos receber aqui agora o fulano de tal, que ajudou a levantar todas essas cestas básicas, que inclusive, olha só, ele é pré-candidato a vereador na nossa cidade, né? Esse é um ano de eleições, e vou passar agora a palavra para ele. Aí você pega o microfone e fala. Então vejam que nas duas situações, o pré-candidato usou a palavra num evento desse. Mas numa foi tudo ok, porque ele não deu conotação eleitoral, e na outra ele puxou para a pré-campanha, e aí que está o ilícito e pode gerar multa, e nos piores cenários, a cassação por abuso de poder econômico. Então tem que ficar muito esperto com relação a isso. Tem muita gente que faz ações sociais, depois posta nas redes sociais, etc. Então, não façam isso se você já faz um trabalho social. O trabalho social ele é feito para ajudar e não para divulgar e impulsionar a sua pré-campanha. Tem que ter cuidado. Então, pessoal, com relação ao que pode de conteúdo e basicamente ao que não pode de conteúdo, se eu pudesse resumir em conceitos, é isso. Agora, vou trazer aqui o julgado do TSE, da lavra do ministro Fachin, que é de onde surgiu essa ideia, né, da análise de conteúdo e análise de forma, onde ele diz que a exceção dessa proibição, que é o pedido de voto, aqui o explícito, não há atualmente uma diferença substancial para os atos de propaganda antes e depois do chamado período eleitoral. Então, isso acaba, por mais que o TSE tenha tentado dar objetividade, isso mostra para a gente que ainda há muita subjetividade. Então, temos que seguir essa receita que eu estou passando, que nós vamos aproximar de uma propaganda regular e evitar as multas. Então, se a gente tem conteúdo autorizado e não autorizado, nós também temos as formas que são autorizadas e aquelas que são vedadas. De formas que são autorizadas, que eu posso trazer para vocês de exemplo, porque são inúmeras, as redes sociais, as entrevistas em rádio, TV e podcast, como eu falei, os encontros partidários e políticos, como, por exemplo, houve o do Novo aqui de Minas Gerais ontem, eventos de instituições e associações, dando aí o exemplo, ligando, né, ao exemplo que eu dei mais cedo da entrega de brindes, cestas básicas, etc. Impressos, você pode fazer impresso, porque na campanha você pode ter panfleto, então você pode também ter panfleto aqui. Mas é necessário ter moderação, e eu vou falar sobre moderação um pouco mais à frente. O uso da palavra manifestações, como, por exemplo, houve a manifestação em São Paulo no dia 25, as pessoas que são pré-candidatas, elas puderam fazer o uso da palavra ali sem o menor problema, porque faz parte da liberdade de expressão, inclusive, e dentre outros, porque aí a criatividade dos marqueteiros também é muito grande, e aí a gente tem que fazer as análises, se encaixa nas modalidades autorizadas. E as formas não vedadas, eu falei do outdoor mais cedo, mas eu quero dizer que o outdoor, ele é vedado. Então, fazendo um exemplo da análise de conteúdo e forma, se você faz uma mensagem de pré-campanha na rede social, que não contenha pedido explícito de voto, ela está ok. Por quê? Conteúdo não tem pedido explícito de voto e a rede social é uma forma autorizada. Mas se você faz um conteúdo de pré-campanha por meio de um outdoor, ainda que não tenha pedido explícito de voto, aqui há uma irregularidade. Por quê? Porque a forma é vedada. O outdoor não pode ser utilizado como meio de propaganda eleitoral, então por isso ele não pode ser utilizado agora em pré-campanha. Propaganda em rádio e TV também você não pode adquirir spot, né, de 30 segundos no rádio ou na TV, porque nenhum candidato também pode fazer isso na campanha. Faço nova distinção aqui, porque... Mas como assim, né, se tem propaganda eleitoral no rádio e na TV?
Mas essa propaganda eleitoral no rádio e TV, ela é aquela prevista em lei e distribuída proporcionalmente pelo TSE, de acordo com os deputados de cada partido na Câmara Federal. Então, ninguém pode comprar espaço. Aí a pessoa fala assim, Lucas, mas o dono da rádio aqui é meu amigo, ele vai ceder para mim. Também não pode. Por quê? Porque seria uma doação de pessoa jurídica. E como candidatos também não podem receber doações de pessoa jurídica, o pré-candidato também não pode. Distribuição de brindes e kits, né, está atrelado ao exemplo da cesta básica que eu já dei. O uso de bens públicos, né, você não pode fazer atos de campanha dentro de prédios públicos ou órgãos públicos. Você pode captar imagens, sim, na porta do órgão público, na porta da UPA, do hospital, da escola pública. Às vezes você pode até adentrar, só que os requisitos aqui você não pode entrar onde o acesso não é franqueado a qualquer pessoa, e não pode interromper o serviço público que esteja sendo realizado ali. Por exemplo, vamos supor que o diretor da escola é seu amigo, e aí você vai e grava um vídeo com ele dentro da sala da diretoria da escola. É uma irregularidade, porque para entrar na sala do diretor, o diretor teve que te autorizar, ou seja, não é franqueado a qualquer um. E segundo, você está ali entrevistando ele, ele parou de trabalhar para poder te dar essa entrevista. Então, de alguma forma, você interrompeu o serviço público que estava sendo realizado ali. Mas no hospital, por exemplo, onde você entra no saguão ali, onde tem as pessoas esperando, qualquer um pode entrar e não desequilibra o pleito. Então, por isso que é autorizado. O uso dos meios de comunicação oficial, o pré-candidato à reeleição, o prefeito, por exemplo, não pode usar do site da prefeitura para se promover, ou o presidente da Câmara não pode usar do site ou das redes sociais, ou do Diário Oficial também, para poder se promover. E dentre outros aí também, porque a criatividade também é muito extensa aqui, tem que analisar se essas inovações se encaixam ou não à luz da legislação. Trouxe alguns exemplos de jurisprudência que vão concatenar tudo isso que a gente falou aqui agora. Não vou ficar lendo tudo aqui para não ficar muito maçante, mas só os destaques, né, que fala que a veiculação de mensagens com menção à possível candidatura sem pedido expresso de voto não configura propaganda eleitoral extemporânea, mas resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se dá por utilização de formas proscritas, aqui proscrito significa vedada, durante o período oficial de propaganda. Então vejam que esse julgado, ele resume bem tudo que nós falamos até aqui. E aí um outro julgado, apenas bem rapidinho, sobre distribuição de kits. Na pandemia de 2020, foi muito comum os pré-candidatos distribuírem kit de máscara, álcool em gel, e aí vocês vejam, mais uma vez, o uso e abuso, né? Uma coisa é a pessoa estar preocupada com a saúde das pessoas e distribuir máscaras, álcool em gel. Outra coisa é a pessoa estar preocupada em se eleger, né, querendo conquistar o voto ali de uma forma errada, distribuindo máscaras e álcool em gel com nome, por exemplo, igual nesse exemplo, né? Na máscara da pessoa tinha o nome dele, igual a hashtag do pré-candidato no Facebook. Então, ele concatenou uma situação com outra, né? Um ato de doação com um ato de pré-campanha. E mesmo que não tivesse pedido expresso de voto, é uma desnecessidade, conforme está aqui, foi considerado uma propaganda antecipada, porque havia ali a distribuição de kits e brindes, o que é vedado no período eleitoral. Trouxe pontos importantes aqui sobre a pré-campanha, que eu sei que todos perguntam, aí aqui que é o momento que eu vou destrinchar um pouco sobre materiais impressos, questão da moderação que eu falei lá atrás. Como eu disse, o candidato pode fazer panfletos, né, santinhos, etc., adesivos, então significa que o pré-candidato também pode, desde que não contenha pedido explícito de voto. Mas aqui com uma pequena observação, tudo aquilo que for ato de pré-campanha de forma ostensiva, é necessário ter moderação nessas despesas, para evitar a configuração do abuso de poder econômico, porque a legislação tenta evitar o desequilíbrio do pleito, a disparidade de armas. Então, se você tem um cartão de visita para que faça reuniões e entregue o cartão para ser lembrado, isso é tranquilo. Outra coisa, vejam a diferença e como é discrepante. Outra coisa é você fazer 10 mil santinhos, panfletos, sem pedido de voto, e contratar X pessoas para ir para a praça panfletar para você. Então, eu vejo que uma coisa é um ato normal do cidadão que está querendo se apresentar para a sociedade, e no outro é uma pessoa que está ansiosa e está atravessando a linha e cometendo ali talvez um abuso de poder econômico. Pode até não configurar, mas pode ser que você responda por um processo dessa magnitude lá na frente, que pode cassar o seu mandato e te deixar inelegível por 8 anos. Então, tem que ficar muito atento com relação a isso.
O uso do nome do partido e o número do partido nas postagens também, por si só, não gera nenhum tipo de irregularidade. É muito comum as pessoas entenderem que, por exemplo, para candidato a prefeito, como o número do novo 30 vai ser o número do candidato 30 também na campanha, só o fato da pessoa ser pré-candidata a prefeito e posar com a camisa escrito 30, etc., seria uma irregularidade, mas isso não é um problema, porque aquilo ali configura uma propaganda partidária e não uma propaganda eleitoral antecipada. Aí, de novo, a questão do uso e do abuso. Uma coisa é você fazer um vídeo ou postar uma foto com a logomarca, com a marca d'água do Novo 30. Outra coisa é, por exemplo, você fazer um vídeo e depois do vídeo você apontar para o Novo 30, ficar fazendo referência direta ao Novo 30. Então, é isso que não pode, abusar dessa situação. Se for usar, deixa lá o Novo 30, sem fazer destaque ou menção a ele. Tá? E o impulsionamento, também, assim como o material impresso, é autorizado, porque na campanha os candidatos podem impulsionar. Então, agora, o pré-candidato também pode impulsionar. Só que com um detalhe, a moderação de gastos aqui também ela é muito mais necessária. Por quê? Porque o Facebook, ele disponibiliza uma ferramenta, não sei se vocês conhecem ou estão familiarizados, que é a biblioteca de anúncios. A biblioteca de anúncios, só bater no Google, biblioteca de anúncios vai aparecer lá, se eu não me engano é o segundo resultado. Nessa biblioteca, o Facebook, ele armazena todo o conteúdo que foi impulsionado nos últimos 7 anos. Então, se você bater lá no Google, na biblioteca, uma propaganda impulsionada da campanha de 2018, vocês vão encontrar ela lá. Então, lá vocês vão poder observar que dá para ver quantas pessoas foram impactadas com esse anúncio e qual foi o valor envolvido. Então, você consegue fazer, inclusive, fazer uma filtragem de um período específico para saber quanto que os seus adversários diretos estão gastando com impulsionamento no Facebook. E isso, primeiro, né, expõe, deixa muito claro para qualquer um quanto você está gastando, mas também pode deixar discrepante o seu gasto com relação aos adversários. Então, uma forma de entender a moderação aqui seria, por exemplo, fazer uma análise dos adversários diretos e vamos dizer que os seus pré-candidatos a prefeito ou a vereador da sua cidade estão gastando numa média ali de R$800 por mês, R$600 por mês de impulsionamento nesse ano de eleições, você está gastando ali R$8.000 por mês. Isso vai ficar flagrante e isso mostra a discrepância. Isso pode gerar o abuso de poder econômico também, porque, de novo, aí sim está gerando um desequilíbrio de armas. Um está atingindo 1.000 pessoas por mês e você está atingindo 200.000 pessoas, porque está gastando 8.000. Então, uma forma boa de achar a moderação é fazendo essa análise. Porque não há um conceito dessa moderação. Ela é sempre analisada de acordo com o caso concreto, dependendo do contexto, e vai muito também do subjetivo do juiz que estiver analisando este caso. Então, com relação ao Facebook, para fins de pré-campanha, é isso. Só que eu preciso reforçar com vocês uma questão de campanha, porque lá na frente, não sei o que acontece com os candidatos, 99% não segue essa orientação e tomam prejuízo financeiro e depois, ninguém me avisou. Avisou sim. A gente sempre avisa, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo. O que acontece? O Facebook, ele emite as notas fiscais dos impulsionamentos no início do mês, referente aos impulsionamentos realizados no mês anterior. Então, lá na campanha, vocês vão adquirir créditos, paga boleto compensa e vira crédito na sua conta. E aí sim você começa a fazer o impulsionamento. Mas a despesa eleitoral não é o valor do boleto, é o valor da nota fiscal. Então, pode ocorrer de você adquirir R$5.000 de crédito e só gastar 3.500, e aí a nota fiscal vai ser 3.500, não vai ser dos 5.000. Então, vai ter uma sobra financeira de R$1.500. E qual que é o grande lance aqui? Vocês vão estar impulsionando na pré-campanha, obviamente, é super importante isso, e a campanha começa no dia 16 de agosto. Ou seja, em agosto, nós podemos dividir entre 2 quinzenas, a primeira e a segunda. Sendo que a primeira quinzena ainda é de pré-campanha e a segunda quinzena já é de campanha eleitoral. E no Facebook, dentro do gerenciador de anúncios, nós temos as contas de anúncios. Cada gerenciador pode ter diversas contas de anúncios. Cada conta de anúncios vai ter uma nota fiscal atrelada, específica. Então, se você utilizar a mesma conta de anúncios na primeira quinzena, na pré-campanha, e depois utilizar comprando créditos na campanha com recursos de campanha,
depois, na segunda quinzena, a sua nota fiscal de setembro, ela vai unir as duas despesas dos dois mundos, da pré-campanha e da campanha. Então, se você gastou na segunda quinzena com recursos de campanha R$ 3.000 e gastou na primeira quinzena de pré-campanha com recursos próprios antes da campanha outros R$ 3.000, a sua nota fiscal de setembro vai vir no valor de R$ 6.000. E como que você vai explicar para a Justiça Eleitoral que na sua conta de campanha, onde todos os recursos devem tramitar previamente, só houve uma saída financeira de R$ 3.000 e tem uma nota de R$ 6.000? Isso, para a Justiça Eleitoral, é muito objetivo. Há um caixa 2, ou seja, uma despesa de campanha que foi realizada com recursos que não transitaram pela conta de campanha. Qual que é a consequência? Pagar novamente a diferença da nota fiscal. No nosso exemplo aqui, R$ 3.000. Então, imagina, do nada, você ter que gastar R$ 3.000 à toa, simplesmente porque não atentou para esse fato e não criou uma conta de anúncios. Isso é muito importante, gente, porque muitas pessoas contratam gestores de redes sociais que não estão acostumados com campanha, estão acostumados com empresarial e etc., que não tem essa regra, e simplesmente utilizam ali a conta de anúncios que já vem sendo utilizada, ou às vezes utilizam a conta de anúncios da própria agência. E aí você vai criar uma confusão muito maior. Então, resumo, saiu o CNPJ, vai impulsionar, cria uma conta de anúncios nova do zero com o CNPJ de campanha, para que a nota fiscal de setembro saia no CNPJ de campanha e com recursos exclusivos que foram utilizados na campanha. Beleza? Se tiver dúvidas, a gente troca uma ideia no final sobre isso, mas é uma dica que vale dinheiro e todo mundo negligencia e toma tinta lá na frente. Sobre a vaquinha virtual que eu mencionei, que eu ia destrinchar agora, a vaquinha virtual ela é a única forma de captação lícita de recursos na pré-campanha. Então, não existe outra modalidade. Tem gente que indica fazer doação e pagar ITCD, que é o Imposto sobre Doações, mas nada disso é correto. A única forma correta é a vaquinha virtual. E ela só vai estar disponível a partir do dia 15 de maio, e você só pode utilizar as vaquinhas que sejam homologadas pelo TSE. Não adianta achar uma vaquinha com melhor custo-benefício na internet se ela não for homologada. Ela tem que ser homologada, e nesse momento nós não temos ainda as vaquinhas homologadas. O TSE vai publicar esse edital ainda com requisitos, todo ano ele renova, e aí, antes do dia 15 de maio, ele vai publicar as vaquinhas que estão autorizadas. O que é importante vocês analisarem nas vaquinhas? Avaliar as taxas, os recursos, se ela tem uma maquininha, e o prazo de depósito. Taxas, porque cada vaquinha tem uma forma de cobrança. Tem vaquinha que cobra uma taxa de adesão, R$ 250, R$ 300, e cobra uma porcentagem de cada doação entre 3% e 4%. Tem vaquinha que não cobra taxa de adesão, mas cobra uma taxa maior, 6%, 8%, 10%. Então, você tem que fazer análise que vai fazer mais sentido para você. Se tem maquininha, a maquininha eu acho que é um recurso muito interessante, porque é literalmente aquela maquininha de cartão. Então, imagina você, a partir do dia 15 de maio, poder andar na rua com a maquininha de cartão e coletando ali várias doações, ainda que seja de R$ 50, R$ 20, mas no final do período, né, até julho, agosto, quando começar a campanha, às vezes você já tem ali um bom recurso arrecadado. Só voltando aqui no prazo de depósito, também tem que ficar atento, porque algumas vaquinhas pedem 24 horas, outras vaquinhas pedem 5 dias, 3 dias. Então é importante você saber quando que as doações vão ser disponibilizadas, porque eu ontem mesmo estava conversando com um candidato de 2022, que a vaquinha ela tinha um prazo maior de depósito das doações na conta de campanha, e ele não se atentou a isso. E ele pediu o saque desses valores muito próximo da campanha, e aí não deu tempo de gastar. E ele teve que devolver os recursos como sobra, porque os recursos não caíram a tempo. Então, ficar atento ao prazo de depósito. As doações via vaquinha virtual, elas são limitadas, vejam como tem muita formalidade, a R$ 1.064,09 por dia e por CPF. Então, uma pessoa só pode fazer esse total de doações por dia para a sua vaquinha virtual. Não pode ser nada, é por isso que eu digo por dia por CPF. Então, não pode fazer 2 doações de R$ 1.000, porque ainda que individualmente a doação de R$ 1.000 esteja abaixo dos 1.064,9, as 2 doações no mesmo dia representam R$ 2.000 que excedem esse limite. Mas aqui, gente, essa regra vale para vaquinha virtual e para dinheiro. Aí o dinheiro é outra história. Mas na campanha, quando tiverem a conta bancária
para receber transações online, Pix, por exemplo, não há esse limite. Você pode receber uma doação de R$ 1 milhão no mesmo dia, do mesmo CPF, na mesma transação, sem nenhum problema. Essa limitação aqui é específica. Lembrando que os recursos que são arrecadados desde o dia 15 de maio, eles são administrados pela vaquinha e você não vai ter acesso a esse recurso agora. Tá? Você não vai poder gastar ele em pré-campanha. A vaquinha guarda isso lá, administra esse dinheiro, cobra a taxa. Depois que você tem o CNPJ e a conta de campanha aberta, você vai lá na sua vaquinha, informa para a vaquinha o número da agência, conta corrente, e pede o saque, aí sim que ela vai depositar na sua conta de campanha. Então, não se animem de que esse recurso vai estar disponível agora para pré-campanha, porque não vai, só na campanha. E caso você desista, não possa ser candidato por qualquer motivo, a vaquinha, por lei, ela é obrigada a devolver esses recursos para os doadores originários. E é um dos motivos pelos quais elas são homologadas, para que o TSE garanta que ela vai devolver esses recursos. E como eu disse, a campanha de arrecadação de recursos via vaquinha não constitui propaganda antecipada e é, sim, um bom motivo para você movimentar suas redes sociais a partir do dia 15 de maio. Aí aqui é importante sempre estar atrelado com a equipe de marketing, né? Para não, vamos dizer, imagina você lança uma vaquinha e tem ali por vários meses uma doação só de R$50. Vai pegar mal porque vai mostrar, né, uma fragilidade, vai poder parecer que vocês não têm um respaldo ali da sociedade. Então, somente lancem a vaquinha alinhado com a campanha, com o marketing, né? E desde que já tenha ali preparado alguns doadores próximos, amigos, que vão já comprar essa briga desde o início para poder mostrar que você tem, sim, respaldo da sociedade. Vou entrar rapidamente no calendário eleitoral, porque é muito importante a gente saber de antemão as etapas que estão por vir, né? Assim como eu abri essa manhã nossa hoje, porque há muitas datas que há certas dúvidas e nós vamos esclarecer a partir de agora. Então, entre o dia 7 de março, que já está se aproximando, e o dia 5 de abril, é a janela de migração partidária. É o momento em que os vereadores podem mudar de partido sem perder o mandato. Então, vocês que estão trazendo novas lideranças aí que já têm mandato para o novo, esse é o período que vocês têm que observar. Lembrando que essa janela não vale para deputados. Deputados não podem migrar porque somente vereadores que estão finalizando o mandato neste ano. O dia 6 de abril é a data final para que os pré-candidatos estejam filiados aos partidos que pretendem concorrer, já tem estabelecido o domicílio eleitoral da cidade, né, que vão concorrer, é muito comum ter essa migração, e é também a data limite para desincompatibilização para aqueles que têm o prazo de 6 meses. Para quem não sabe o que é a desincompatibilização, é a obrigação do pré-candidato, que é servidor público, ou agente público, comissionado, etc., de deixar o seu cargo para fim de concorrer de novo, para não desequilibrar o pleito em razão da função pública que exerce. A desincompatibilização, pessoal, ela pode ser de 6 meses, 4 meses ou 3 meses, dependendo do cargo que a pessoa ocupa e do cargo que ela pretende concorrer. E aí tem que analisar caso a caso, existem muitas variáveis, muitos detalhes. Só para vocês terem uma ideia, o manual de desincompatibilização do TRE de Minas, ele tem mais de 250 páginas. Então, cada caso é um caso. Se você está nessa situação, vamos trocar ideia depois no privado para a gente achar exatamente qual que é o seu caso. Já o dia 8 de maio é o dia final para que o eleitor se aliste, se cadastre na Justiça Eleitoral para poder fazer o exercício do voto, ou para regularizar, ou também para transferir o título eleitoral. Então, aqui a distinção. 6 de abril é o prazo para o candidato, e o dia 8 de maio é o dia do eleitor. Tá? Então, tem essa diferença também. Dia 15 de maio é a data inicial para a arrecadação da vaquinha virtual, como eu já disse. 6 de junho é a data limite para desincompatibilização dos 4 meses, para aqueles casos, né, de servidores que se encaixam aqui nos 4 meses. 30 de junho é a data a partir do qual é proibida a transmissão de programa de rádio e TV apresentado ou comentado por pré-candidato. Já falamos disso também lá atrás. Isso se distingue da questão da entrevista, que é outra situação. Tá? 6 de julho é a data de desincompatibilização para 3 meses, e a data também a partir do qual é proibido os pré-candidatos a aparecerem, né, comparecerem à inauguração de obras públicas. Então, a partir desse momento, nem o prefeito, que se estiver inaugurando uma obra pública na sua própria cidade, ele pode comparecer. Aqui não é que não pode ter a inauguração, ela pode ter, só não pode ter a presença de pré-candidatos.
O dia 20 de julho ao 5 de agosto, como também já dissemos, é o período para as convenções municipais, para a escolha de candidatos. O dia 15 de agosto é a data limite para o registro de candidatura e é também a data limite para a realização de enquetes nas redes sociais sobre os temas relacionados à campanha eleitoral. Aqui também faço um alerta bem expressivo, porque é muito comum pré-candidatos ou amigos, familiares, no intuito de ajudar o parente ou amigo, fazer enquete na rede social, mas isso é vedado e é a partir do dia 15 de julho, e é uma das multas mais altas que existem na legislação eleitoral. Aqui a multa ela vai de 54 mil a 108 mil. Então, se algum amigo, parente fizer uma enquete, vocês não façam, né? Peça para retirar do ar imediatamente, porque não está ajudando. Na verdade, vai prejudicar ele e você se comprovar o conhecimento prévio. Dia 16 de agosto é o dia que inicia a campanha eleitoral, uma sexta-feira. Então, vai ser um belo sextou, né, de tá tudo valendo, agora pode pedir voto, vamos para a rua, que a campanha já começou. 30 de agosto vai ser o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. 13 de setembro é a data limite para a entrega da prestação de contas parcial, que nós também já falamos lá naquele quadrante da prestação de contas que eu deixei para vocês. Da Solane. Muito importante também, porque as receitas de despesas que são realizadas até o dia 8 de setembro precisam estar registradas nessa prestação de contas parcial, pois senão vai dar essa diferença entre a parcial e a final, e isso pode gerar por si só a desaprovação das contas. 3 de outubro, a quinta-feira, vai ser o último dia para a realização de comícios. 4 de outubro, sexta-feira, último dia para a realização da propaganda eleitoral em mídia impressa, aí no jornal e em revista. Sim, vocês podem comprar espaços em jornal e revista para divulgar a campanha com pedido de voto, com número de urna e etc. 48 horas antes do pleito, é proibida a veiculação de propaganda eleitoral paga na internet. Aqui eu coloquei 48 horas porque foi uma novidade no final de 2022, depois das eleições, que o Alexandre de Moraes baixou uma portaria, uma resolução nova, entre o primeiro e o segundo. Então, a gente não sabe como que isso vai ser encaixado na resolução de calendário desse ano. Então, eu coloquei aqui 48 horas para vocês lembrarem de que, provavelmente, ali na sexta-feira não vai poder mais impulsionar, vai poder continuar publicando, sim, coisas sem impulsionamento, mas é o impulsionamento que vai estar vedado. O dia 5 de outubro vai ser o último dia para propaganda eleitoral em geral, né, ali nas ruas até as 22 horas, para panfletagem, etc. E a gratuita na internet, sem impulsionamento, pode ir até as 23h59, porque virou 00, já é dia 6 de outubro, domingo, dia do pleito, momento em que constitui crime eleitoral a divulgação de qualquer ato de propaganda. 6 de outubro, aí, o grande dia, né, o dia que nós vamos colher os frutos de toda essa jornada, vai ser o primeiro turno das eleições e também o último dia para que os candidatos contraiam despesas. E aí aqui, pessoal, também um destaque, é muito comum que os fornecedores, na reta final, na correria, na loucura, deixem para emitir as notas fiscais dos serviços que foram prestados na campanha na segunda-feira, no caso aqui, dia 7. E isso pode gerar dor de cabeça na prestação de contas, porque a Justiça Eleitoral ela tem isso muito bem parametrizado. Se tem uma nota fiscal emitida no dia 7, na segunda-feira, ou depois do dia 7, ela vai saber e vai aparecer para eles no sistema e vai ficar aparecendo, vai ficar, pelo menos formalmente aparecendo, que vocês contraíram uma despesa depois do período autorizado, que é domingo, no dia do pleito. Então, orientem seus fornecedores para que eles emitam as notas fiscais, assinem recibos e contratos, deixem tudo formalizado até o dia 6 de outubro. O dia 27 vai ser o segundo turno das eleições e o dia 5 de novembro é a data limite para entrega da prestação de contas final, como também já dissemos, aqui a contabilidade vai fechar tudo e entregar na Justiça Eleitoral quando vai iniciar o processo judicial de prestação de contas. O dia 16 de novembro vai ser a data limite para a prestação de contas final para os candidatos a prefeito que foram para o segundo turno, então, ou seja, para os vereadores todos, a data limite vai ser 5 de novembro, e para os candidatos a prefeito cujas cidades tenham mais de 200 mil eleitores, que tiver segundo turno, vai ter que apresentar até o dia 16 de novembro. E ali, entre os dias 18 e 20 de dezembro, é o período que a Justiça Eleitoral tem para diplomar os eleitos. A diplomação é nada mais que um ato da Justiça Eleitoral que consagra, né, que diz para a sociedade que você cumpriu todos os requisitos desde o início da campanha, com registro, deferido, tudo certinho, obteve votos suficientes e foi considerado eleito sem nenhuma irregularidade nas eleições de 2022, perdão,
de 2024, e é um momento que eu espero ver todos, né, diplomados eleitos e, por isso, rumo à vitória. Pessoal, agradeço muito a atenção. É isso, fica aberto a dúvidas, à disposição de todos. Muito obrigado.